Ligar o ar aqui que está esquentando. Faço a abertura hoje, Antônio? Pode fazer. Aí depois você já engata lá no final. Já engato, vou no embalo. Então vamos lá, gente. Vamos serenando os nossos corpos, nossos pensamentos, nossos espíritos, procurando entrar em contato com os amigos espirituais que já se encontravam por aqui, nas nossas casas, preparando o ambiente, para darmos início a mais um momento de estudo e de troca de conhecimentos e de experiências, sempre agradecendo ao nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade, às equipes do nosso cantinho, as responsáveis por essa tarefa, aos outros irmãos desencarnados que participam conosco desse momento. E, Mestre, sempre contando com a tua presença próxima de nós, através dos teus prepostos, deixamos a oração que você nos trouxe no início da nossa atividade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. Você está com o microfone desligado, Antônio. Semana passada nós paramos nos últimos dizeres desse estudo, né? Nós estamos aqui na via de luz, né? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Né? Nós estamos em Paulo, capítulo 10, Romanos, né? Versículo 11. Então, nós já caminhamos todas essas partes, né? E nós paramos numa pergunta que nos quer se calar, né? Eu fiz aquela pergunta aqui: em que objeto centraliza a tua crença, meu amigo? Nós falamos do irmão Jacó, né? Isso. Uma série de coisas, né? E nós que estamos aqui aprendendo, né, a doutrina espírita, né, dentro da visão cristã, né, trazendo Cristo aí às nossas vidas, né? Então, em que objeto centraliza a tua crença? Em que a gente realmente acredita, né? Qual é o modelo que a gente segue? É. E isso é, não sei se pessoal, porque praticamente, teoricamente, todos nós aqui temos o mesmo modelo, né? Mas como que a gente entende essa crença? É importante isso. Uhum. E ele, na frase seguinte, a meu ver, ele complementa. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. O que é esse crer sinceramente, se não compreender a mensagem dele? E é interessante que cada um de nós pode entender, mas compreender, que é um outro patamar, pode ser diferente para cada um de nós. Nós podemos dar mais importância para determinado aspecto, outro para menos, e assim a gente vai indo. Mas esse crer, sinceramente, para mim, é a fé raciocinada, é aquilo que você sabe que aquilo é real. Você não está sendo enganado, aí, você não está sendo confundido. É exatamente o que Jesus nos trouxe que a gente deve buscar seguir. Como eu falei, cada um dentro da sua capacidade, da sua... Enfim, né? Somos Eu acho mundos completos, né? que o grande desafio nosso é quando está tudo, estamos em mar calmo, vamos chamar assim, a vida segue aquele fluxo esperado, né? Uhum. Mas quando surge, por exemplo, um desafio, uma doença, uma dificuldade econômica,
alguém mais próximo a gente está passando por uma dificuldade também, como que a gente lida com isso, né? Porque tem uma série de situações onde o medo vem nos atrapalhar bastante, né? Sem dúvida. E a gente começa a imaginar um futuro menos feliz, começa a colocar muita coisa nas costas, e Jesus, ele deixa claro, né? Ele fala assim, ô homem de pouca fé, né? Naquela turminha, no barco, deu tempestade, quer dizer, aquilo a gente tem que ver os contos de Jesus pelo lado do espírito, né? Como que a gente reage diante dessas situações? Para a gente não se confundir, realmente. Eu achei graça uma vez, eu vendo uma pessoa comentando, falei assim, eu tenho amigos meus aqui que estão com 50 anos, está juntando dinheiro para pagar cuidador, preocupado, né? Está com 50 anos, poxa, né? E preocupado de juntar dinheiro para pagar os cuidadores quando ele estiver lá, sei lá com quanto, né? Sim. E pode acontecer até antes, ela ter problema, precisar, como pode não acontecer nunca. Nunca, exato. Eu tive um avô que Exatamente, né? foi a cento e tantos, aí sem maiores problemas, às vezes a gente não sabe, né? Mas tudo é esse medo, né? Então, Então, são, assim, mas tudo bom, Nilson? É bem isso aí mesmo, é o que que a gente entende com o futuro baseado naquilo que a gente confia e acredita. Se você acredita que você vai precisar de um cuidador, você vai acabar precisando mesmo, né? Por 50 anos guardando, até é estranho a coisa. Então, é essa crença naquilo que a gente está seguindo, pelo menos a minha opinião. Então, eu vou tentar seguir o que Jesus pediu, eu tenho que acreditar em tudo aquilo que ele colocou, senão, no mínimo, não vou estar sendo sincero. e outra coisa que assim, eu vi a pessoa comentando também, falando muito assim, hoje em dia o mundo está sofrendo a síndrome da solidão. Síndrome da solidão. Solidão. As pessoas estão ficando muito sozinhas, né? Uhum. E ela fala assim, e é porque ela não sabe de uma coisa muito importante. Jesus falou, eu não vos deixarei só. A gente sempre tem a companhia da espiritualidade amiga. A gente nunca está abandonado. E se a gente parar para pensar, de onde nós viemos? Né? A gente nasce completamente desprotegido. Quem que cuidou da gente? Ah, foi a minha mãe, foi meu pai. Será? Né? Não tem aí atrás um planejamento acompanhado de perto pela espiritualidade maior, porque não tem outra explicação. Tem tudo para dar errado. Dá certo. Sim. E já antes de nascer, essa programação estava lá correndo. E tem tudo para dar errado. É? Né? Se a gente vê a nossa fragilidade, a fragilidade humana é muito grande. Por que tem pessoas, por exemplo, que adoecem e tem outras que não adoecem? O que acontece? O processo é esse. A gente precisa muitas vezes parar para pensar, né? Dessa questão que a gente, quando vem para cá, a gente vem com determinada tarefa. Todos nós não viemos aqui ao acaso, podemos ficar tranquilo em relação a isso. E a gente vai ter todo o suporte, se a gente não desviar o caminho, todo o suporte para cumprir a nossa. Exatamente. Exatamente. Vamos ter perrengue? Pode escrever que sim. Vamos superar? Pode ter certeza que sim. Né? Quando você olha com olhos do espírito. Então, a gente não pode se confundir. Se a gente deixar se levar pelas notícias do pessimismo, os profetas vamos dizer assim, do Apocalipse, né? Entre aspas, esse Sim, Apocalipse sim. sem ser revelação, né? Apocalipse de destruição, enlouquece. Então, são coisas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os falsos profetas, né? Eles vêm para confundir mesmo, né? Se a gente não tomar cuidado. É. E confundem. Então, você vê que não confunda, é uma coisa muito mais profunda. Nós falamos de fé, de conhecimento, de não ser confundido por outros espíritos já encarnados,
pelos desencarnados também, ou seja, a probabilidade, ou melhor, a quantidade de tentativas de confundir as pessoas é muito grande. Se nós estivermos firmes naquilo que a gente crê, ou seja, crê sinceramente em Jesus, aí acaba ficando difícil. Não nos confundamos. E tem essa passagem que eu gosto muito do Evangelho, é quando a turma está discutindo quem é o maior, né? É, Aí ele Jesus, vai. tranquilamente, vai lá, põe a vestimenta do servo, né? Passa a mão na bacia e vai lavar o pé dos apóstolos, né? Quem quiser, porque a grande mensagem de Jesus é o amar desinteressadamente, sem qualquer expectativa, né? E servir, ser útil, dentro da nossa possibilidade. Não adianta querer fazer algo que você não está preparado, né? Mas dentro da nossa possibilidade, nós podemos fazer muita coisa útil no meio que nós vivemos, né? É, Essa, para mim, é a grande mensagem. e a palavra servir, ela é distorcida, né? Dá a impressão de outra coisa. E não é. O servir é ser útil. Ser É útil. você ser útil. Não tem Seja uma, outra, não tem seja um outra. cidadão útil. Seja uma pessoa útil para os outros. É bem isso. Não é ser explorado pelo outro, não é ser É, um. exatamente. A É, palavra servir, ela é mal porque as pessoas às interpretada. vezes confundem isso, né? Não é ser bobo, é ser proativo naquilo que precisa ser Sim, feito. agir no bem sempre, né? E procurar. Temos muito para caminhar. E tudo Tem isso, você que vê, se encaixa no não confunda, né? A palavra servir com ser útil, é sempre para não gerar confusão. É muito claro. Gente, alguém quer comentar alguma coisa desse trecho aqui, do não confundas? que o objeto centraliza a tua crença, meu amigo. É, pensemos nisso, Me liga. pensemos nisso. Então, Então, vamos em vamos, frente? não, mas Vamos, você vê, não vamos ao esqueça, próximo, então, completo aqui. enxertia divina, tá? Em fonte viva, pelo Espírito Emmanuel. Se quiser, eu tenho uma leitora boa aqui, a Cláudia gosta de ler. Pode deixar. Quer ler, Cláudia? Então, tá bom, está funcionando aí, né? Então, bom. Estudos da Carta de Paulo aos Romanos. Enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, Romanos 11, versículo 23. Está lá na Fonte Viva, no capítulo 78. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna.
A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Emmanuel. Nossa, o mundo caprichou aqui. Como é que pega um pedacinho assim e transforma nessa poesia, né? Tudo bem, Renato. Vamos lá? Vamos lá. Vamos reler aqui o início, então, de trecho aqui de Paulo, os Romanos. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus, eita, hoje, para tornar a enxertar. Muito bem. A comparação que ele faz é muito interessante, né? Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Fazemos parte de tudo isso. Interessante, né? Uma planta espiritual. Olha, achei essa colocação já assim bem propícia para aquilo que ele está falando, né? Para aquilo que Paulo trouxe. Cada homem, qual ocorre o vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Não precisa nem discutir isso, né? Olha que interessante isso aí, né? Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Ele encaixa a nossa caminhada numa encarnação comparando com o vegetal. Que interessante, né? Porque são fases que a gente acaba passando mesmo, né? A gente vai plantar aquilo que a gente vai deixar germinar, vamos cuidar daquilo ou não, acompanhar o desenvolvimento, ver se aquilo é útil ou não. Tudo que a gente plantou e cuidou e desenvolveu vai frutificar e um dia a gente vai colher. Olha só. É interessante assim, né? Nós somos objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Esse é o ponto. Sim. Começa aí, né? Todos somos parte desse todo. E o cuidado existe para cada um de nós. Eu É estava meio... lembrando, uma vez que eu estava muito preocupado com as coisas e tal, aquele período que a gente passa, né? Passo ainda, né? E um amigo falou assim: se Deus investiu em você até agora, né? O espírito que já
consegue pensar em Deus, né? Consegue raciocinar sobre as coisas, então ele vai te abandonar. E essa é uma pergunta importante, né? E para nós, criaturas, né, é um pouco complexo imaginar que ele cuide de cada um de nós o tempo todo, né? Porque é difícil a gente compreender isso. Mas é uma realidade. É difícil a gente compreender. Porque a gente não consegue, o nosso cérebro não tem a dimensão de imaginar o que é Deus, né? Como o Kardec pergunta. Mas isso é uma realidade. Então, se a gente não o conhece por comparação, que o nosso cérebro funciona, a gente conhece pelas obras. É a única forma que você tem disso, né? E realmente cada um de nós foi plantado agora, hoje nós estamos aqui nesse planeta, tá? Foi plantado aqui e com muito cuidado. Estamos aos cuidados, inclusive, da própria espiritualidade. E cada um de nós, dentro desse pomar, né? Uhum. Esse jardim, queiramos chamar, né? É uma planta com determinada característica e vai produzir algo, né? Exatamente. Nós vamos produzir algo. E esse é o ponto, né? Eu estou pensando aqui a questão da enxertia. Onde vai entrar essa questão da enxertia divina, né? Algo para a gente pensar também dentro desse texto, né? Porque esses períodos, né, da sementeira, da germinação, da adubação, igual a gente entra, né? A criança recebe educação, vai, né? Mas no final da nossa caminhada aqui, que fruto que nós vamos colher, né? Exatamente. Tem uma frase em Cuidados Paliativos que é: a morte é resultado da vida. E é uma realidade mesmo, né? Para nós espíritas é o que a gente sabe que é. Mas para os não espiritualistas ou simplesmente as religiões seculares, fica difícil eles compreenderem isso, mas nós vimos pacientes que depois da ressignificação tinham um semblante bem mais tranquilo durante o velório, isso é um fato. E aqueles que não, se percebia a rigidez. Assim. Então, realmente, a morte é resultado da vida. Nós vamos estar plantando todo esse período. Se a gente olhar, a gente está plantando o tempo todo, né? Porque a gente está tomando atitudes, vem tomando e vai continuar tomando atitudes. E é dessas atitudes que virão essas colheitas que a gente vai ter no final. Podemos até não produzir frutos, né, se a gente não tomar cuidado. Né? Exatamente. Daí a gente volta ao que estava falando na outra lição, a utilidade, né? Sermos úteis, porque sendo útil você vai estar plantando. E a colheita vai acontecer. Quando você planta o bem, o universo vai, de alguma forma, dar um jeito de te restituir isso, retribuir isso aí. Né? Não é fazer esperando, é a lei essa. É interessante essa comparação dele com uma planta. Nas vésperas, essa tá. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. Isso é interessante, né? Eu não sei como cada um está vendo isso, não sei como você entendeu isso, Antônio, os amigos aí. Pensa Será, bastante. será que isso é no fim, né? Que é quando a gente vai colher? Quem é o pomicultor? Nós ou aquele que está cuidando de nós? A árvore produz durante muito tempo, né? É, O nosso fruto, ele acontece em várias fases da nossa vida. Mas qual é o fruto que nós produzimos, espiritualmente falando? Eu vejo assim, quando a gente está passando quando você, por exemplo, se torna um profissional, né? Inicia a sua vida profissional, né? Os exemplos que você está dando ali naquela comunidade que você participa, eles são frutos. Podem ser frutos amargos, podem ser frutos bons, né? Pode até não dar fruto nenhum. Né? Quando você decide formar uma família, né? Convivência com a esposa, com
os filhos, com os familiares em volta, são frutos também desse período também, né, que ocorre. Então, a gente tudo na Terra produz alguma coisa, e nós também, né? Agora, quando você está passando para aquele, eu entendo assim, quando você está, para dar o fruto do exemplo, né, do amar e servir, pega voltar um pouquinho atrás, né, a síntese do Evangelho, né, que é amar e servir mesmo. Na hora que vem a oportunidade de você demonstrar, né, levar esse fruto do amor, esse fruto aí, esse é o momento que a espiritualidade está ali do seu lado, torcendo para você fazer o certo, né? É. Por isso que eu perguntei, quem que é o pomicultor? Nós É. mesmos ou aqueles que são responsáveis por nós ou a própria divindade? Dá para encaixar quase tudo aí. A gente é A a nossa... árvore espiritual, né? Mas É, a árvore exatamente. Né? tem que gerar raiz, tem que buscar o alimento lá Então, da terra, ela tem que buscar o sol, buscar a luz, buscar o entendimento, né? Ela tem que florescer também, né? então, é todo o processo, né? Você falou da parte profissional, quando você tem monta uma família, cria uma gera uma família, tem várias plantações no final São das... coisas materiais, mas que tenha o seu lado profundo. Exatamente, você vai ter um lado que é espiritual, sim. Né? É que se coloca, eu não faço nada com... Bom, você trabalha honestamente, você propicia emprego para outras pessoas, você dá dignidade, você está fazendo muita coisa. Né? É como você enxerga o que essa sua plantação vai gerar de frutos para o bem. Eu vejo assim, então você está gerando de alguma forma, pode ser eminentemente material isso, mas você está gerando coisas boas para outras pessoas. Então você está tendo uma atitude de plantar e a colheita vai ser boa, né? É o como que você faz, né? Exatamente. Porque, assim, se você vai para o trabalho só com o objetivo de ter um ganho material, é uma coisa. Se você Sim, vai para o trabalho com o objetivo de participar, de contribuir, vai ter, no fundo, você precisa, porque você está aqui encarnado. não, lógico, É sem dúvida. completamente diferente, porque muita gente reclama, né? Fica torcendo pela sexta e reclama na segunda, né? É, E é terrível isso, né? Porque é um sofrimento, né? Que a gente se impõe, né? E se a gente realmente pensar com profundidade sobre isso, a gente aproveita muito mais a convivência das pessoas. Porque essa cultura da competição, ela prejudicou muito, né? nossa, A cultura de... gerência por objetivos é uma prática perversa. Isso aí, Hoje o bicho está... As pessoas estão... Os jovens estão se tirando. rebelando, né? Na verdade, hoje os mais jovens estão se rebelando, não querem nem saber de participar dessas coisas, porque não faz sentido para alguns jovens, não faz Exato, sentido. exato. É interessante. Enfim, imprescindível que haja fartura e proveito. Acho que é mais ou menos o que a gente estava falando aqui. Né? Essa fartura é a plantação. Na luta espiritual em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Acho que pode traduzir assim: não há privilégios. Todos Uhum. nós temos a mesma condição. Na luta espiritual. É, Identidade na mesma circunstância, né? é, Pode entender assim, né? porque as leis imutáveis, eternas, nós imortais, obviamente, mas para todos nós é a mesma coisa. Não há privilégios. E isso é importante porque se houvessem privilégios, Deus seria injusto. Ele estaria beneficiando. E se você tirar um micromilésimo de qualquer coisa da perfeição de Deus, tem que ter outro que é mais perfeito. Então não dá para tirar. Ou seja, tudo dentro da própria justiça e bondade divina. Né? Todos temos as mesmas oportunidades. É que também é um pouco difícil porque a gente acaba racionalizando isso, né? A gente não, talvez seja, é complicado a gente imaginar
normas iguais para cada um de nós. É dentro da nossa capacidade, porque quando a gente traz para racionaliza isso para a razão, fica difícil você encaixar, mas isso está muito acima da nossa razão, essas circunstâncias que são diferentes, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, um estudo que nós estamos fazendo do céu e inferno. Nós estamos estudando agora sobre experiências dos espíritos encarnados, né? Uhum. Parte 2 dele. Teve um espírito chamado Marcel, que foi um garoto muito doente, parecido com aqueles que nós temos lá em Divinolândia. Com o corpo todo retorcido, com muita dor e tudo. E a família o abandonou praticamente lá, como algumas fizeram lá também em Divinolândia, né? E o médico se interessou muito por ele, porque a fala dele era muito sábia, desse rapazinho. Tinha 12 anos, se não me engano, a idade, em torno disso. E o médico passou a conversar com ele, então ele dava alguns analgésicos para ele. Teve uma noite que ele pediu ao médico: você podia me dar mais aquele comprimido que tira a dor? O médico falou: não, meu filho, se tomar muito isso vai te prejudicar e tal. Não posso pensar, por quê, doutor? Eu estou te pedindo isso porque tem hora que a dor é tão cruciante, tão terrível, que eu grito, eu incomodo muitas pessoas que estão ao meu lado. E essa história chegou até o núcleo lá da Sociedade Espírita de Paris, né? Kardec coordenava, e depois que esse menino desencarnou, ele veio desencarnar novinho mesmo, eles convocam, né? Aí ele conta a história dele, que em vidas passadas ele foi nobre, ele abusou, etc, etc. Ele teve uma encarnação também onde ele foi até a velhice, mas também ali ele já penou na espiritualidade, penou lá também tudo que tinha, mas ele quis vir como passar por isso para fechar o ciclo, né? Sim. E depois que ele passou por tudo isso, ele se tornou um espírito já livre, né? E a tarefa dele é a tarefa do consolo. Ele falou: não é tanta de instruir, a minha tarefa é de consolar. E foi o que ele fez durante o período que ele teve internado lá. Ele procurava ajudar os que estavam lá sofrendo como ele, revoltados, né? Alguns que se voltavam contra Deus, ele tentava, através do exemplo dele, apaziguar essas almas. A gente continua essa tarefa. Então, muitas vezes, a luta espiritual, nós escolhemos algumas lutas, como tem irmãos nossos lá, irmãs, né? Em Divinolândia, que a gente não sabe, que pode ter feito essa escolha para finalizar um processo de depuração, né, do próprio espírito. Principalmente aqueles que não se deixam levar pela revolta, né? E realmente estão ali procurando ajudar os colegas. A gente vê isso lá. Quem fez visita, apesar de a gente ficar pouquinho tempo lá, a gente vê que há uma solidariedade entre eles, dentro daquele sofrimento. E alguns, né, quem conhece mais lá, igual o Genivaldo já foi mais vezes, eu fui poucas vezes lá, mas assim, eu escuto muito quem tem mais proximidade com ele. Tem histórias maravilhosas, né? Então é interessante a gente ver isso na nossa luta, né, em identidade e circunstância. A gente vai passar pela dor. Agora, como nós vamos passar, esse é o grande diferencial que é importante para nós. Como que nós estamos passando pelas dificuldades que nós estamos enfrentando? Em que estado de espírito, né? Nós estamos na revolta, nós estamos na aceitação, nós estamos sendo um bom exemplo, nós não estamos sendo, né? São questões que a gente precisa, algumas vezes, parar para pensar, né? Porque as normas são iguais. Todo mundo aqui no planeta Do universo, tudo igual, cara, não tem tem escapatória. escapatória. Pro sofrimento e para a felicidade, né? Tem sempre que lembrar que tem os dois lados aí. Muito bem. Vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? São reflexões muito profundas, né? Mas eu estou procurando saber quando que a enxertia vai entrar, que eu ainda não peguei Exatamente. eu não peguei o pulo do gato. Vamos ver. Em algum lugar tem que aparecer aí.
Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos. Aí, você queria de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Vamos entender aqui, né? Porque, ou seja, quando a gente atinge, aqui somos nós, obviamente, né? Que atingimos, e o pomicultor celeste, já seria Deus. Não sei, eu não sei o que você entendeu, mas assim, ele nos dá mais condições, essa enxertia espiritual, eu entendo isso, ele enxerta alguma coisa na gente, ele nos dá um ânimo lá, para que a gente continue caminhando em direção da vida eterna. Vida eterna é imortal, né, na realidade. O que é viver a vida eterna? Quando é que um espírito passa a viver a vida eterna? É quando ele se torna um espírito puro. Um espírito puro, sem dúvida. Mas nós já sabemos. Mas não é eterna, né? É eterno só Deus, é vida imortal, né? A gente tem que, é uma palavra, mas a semântica é importante a gente sempre ressaltar, né? Não somos eternos, somos imortais, eterno só Deus, senão não teríamos começo, é importante. Deus não teve começo, não vai ter fim. Então nós somos imortais porque tivemos um começo, é importante. Mas a palavra, sei que é semântica, mas é esse assim, sentido. Né? Como espírito, nós não vamos morrer. Exatamente. Não vamos morrer mais. Já morremos muito nessa situação e agora não morreremos mais. É bem isso. O que seria uma enxertia? Quer dizer, ele nos confere, talvez... quando você faz uma enxertia numa roseira, por exemplo, ela vai dar uma rosa diferente. Teoricamente melhor. Porque a rosa ser mais bonita, mais deslumbrante, não é isso? Quando você faz enxertia no pé de laranja, né, é para ter um fruto mais doce, não é isso? Então não faz sentido, né? Eu entendi isso, você já chegou, você atingiu conhecimento, razão e experiência. Você já chegou num determinado ponto onde você pode receber algo a mais para continuar caminhando na direção da sublimação, né? Agora, como isso acontece, eu não tenho a menor ideia. Mas... Assim, é igual esse rapaz, né, que estava comentando lá do céu e inferno. Essa oportunidade dele vir, que ele vinha como um garoto com tanta dor, né? Isso beneficiou ele, que ele se sentiu, ele falou assim, agora realmente eu acertei as minhas contas com o universo, né? Com Deus, né? Agora eu acertei minhas contas com a minha consciência. Esse é o pepino. Agora eu estou com a minha consciência tranquila. Todo o mal que eu fiz, eu já expurguei. Né? Mas é uma enxertia, essa dificuldade é tipo uma enxertia. Toda a dificuldade que nós temos na vida, para a gente superar, como é que a gente vai crescer sem dificuldade? Igual quando a gente vai fazer um exercício físico, você põe um peso mais leve no início, tá? Mas se você quer desenvolver mesmo a sua capacidade física, sua força, você vai precisar de colocar mais peso, né? Então, para esse menino, o caso que você citou, a enxertia pode ser o momento que ele assumiu que precisaria de uma encarnação mais difícil para eliminar o que faltava. Então, foi permitido que ele... por isso que fala enxertia. Ele teve ele pôde receber essa oportunidade, apesar de difícil na carne, porque a gente vai enxergar ele na carne, né? De difícil na carne, para ele conseguir se livrar do que faltava. Acho que é nesse sentido a enxertia. De alguma forma, é aquele empurrão que está faltando, né? O cara vem e fala, meu filho, for por aí vai dar certo. E você assume e vai. E dá certo. Interessante. Algo para pensar mesmo. Algum comentário, pessoal? Uma ajuda aí? Acho que o pessoal deixa só, aí vai tudo embora. Só aparecem as letrinhas aí. Não tem ninguém vendo. A turminha está pensando.
Teve muito caso disso, em reuniões profissionais, a pessoa deixava só a letrinha e ia embora. Você achava que estava e não está. É claro que não é o caso aqui, está brincando. Não, Silvinha está aí, fica tranquilo. Mas é Ô, interessante. Antônio. Né? Ah, Oi. Oi, Pois não, Antônio. Nil? Antônio e Renato, tudo bem com vocês? oi. Não, Uhum. eu estava lembrando de uma aula que a gente teve, acho que é da Rosângela, no Mecanismo da Mediunidade, que falava sobre a enxertia, né? Só que eu não estou captando aqui qual o capítulo que foi, não sei se foi no reflexo condicionado, que a gente estudou aquela parte da vibração compensatória, em que a gente precisa, às vezes, na mediunidade, né, a gente precisa, como é que se diz? Às vezes a gente não está bem, mas a gente acaba subindo, se concentrando numa coisa boa e você sobe, né? Você acaba atraindo espíritos bons e tal, e consegue trazer da parte espiritual para a parte da médium, né? Trazer algo que você não teria, se você não. Eu não sei agora explicar, Antônio, mas você também estava presente, só que eu agora não sei falar. Mas é um estudo que mais ou menos fala sobre a enxertia espiritual. É muito interessante. Parece que é sobre mediunidade, que a gente tem um processo compensatório. Quando a gente precisa é, de alguma resposta, de uma solução, a gente tem como se fosse uma enxertia, tem uma ajuda, assim como a planta, né? A gente fala do ambuzeiro, né? Da oliveira, que precisa enxertar para ela dar. Ela é uma oliveira brava, não dá nada, mas quando enxerta, ela dá aquelas oliveiras. Nós precisamos, talvez, da mediunidade, eu acredito que seja isso. Eu vou procurar pesquisar do Paulo, mas parece que a gente precisa da mediunidade para a gente se crescer, né? Crescer é uma enxertia. A mediunidade ajuda a gente a crescer. Eu Vem acredito agora que para tem a ver. mim, Nilson, agora vem para mim agora, é o seguinte, vamos supor que eu sou uma pessoa muito impaciente. Então, Deus vai fazer o enxertia, ou seja, vai criar condições que eu vou passar por dificuldades, que eu vou ter a oportunidade de desenvolver a minha paciência. Eu sou uma pessoa muito colérica, né? Acho que o termo é isso mesmo. E Deus vai criar algumas circunstâncias onde eu vou ver os prejuízos que estão me causando e eu vou ter vontade de corrigir essa imperfeição. Então, assim, eu acho que a enxertia tem muito a ver, assim, eu vou colocar elementos nessa planta que favoreçam ela florescer em determinado fruto mais saboroso, porque está sendo muito amargo a minha postura dentro dessa característica. Então, são situações que me levam a uma reflexão mais profunda. Eu posso não aproveitar. Exatamente. Ele mesmo fala lá, eu posso não Me aceitar. revoltar com a enxertia. Sim. Rejeitá-la, né? Mas, de uma maneira geral, se a gente olhar para as dificuldades que são colocadas no nosso caminho, os obstáculos, com esse olhar que a gente está nos abrindo oportunidade de a gente corrigir determinadas imperfeições, a gente vai poder agradecer. Por quê? Como já há o conhecimento. Exato. Espiritual. Já existe a razão, a fé raciocinada que nós estamos desenvolvendo aqui, de não acreditar por acreditar, acreditar sabendo por que você acredita. E a experiência de milenar de tantas e tantas encarnações, isso permite que a gente já possa trabalhar algumas imperfeições que antes nós não tínhamos estrutura para fazer. Exatamente. Então, agora veio para mim isso, eu falei enxertia exatamente criar circunstâncias para que eu possa corrigir imperfeições que ainda trago no meu coração.
E isso é muito individual, de planta para planta, né? Planta para planta, exatamente. Se você fizer enxerto errado, meu amigo, não vai funcionar. Então, por isso que somos Tem um individualidades. caso do amigo, eu acho que é o Haroldo que conta de um tio dele, que ele comprou uma limão, né? Hum, De enxertia. Doce, perfeito. E ele cismou de plantar a semente. Aí o Haroldo falou: "Não, você vai plantar essa semente, vai nascer chama aquele que você enxerta, né? Vai nascer o limão bravo, o limão azedo, não vai adiantar." Mas ele temou, plantou e chupava o limão azedo e falava que estava doce. Não tem espírito que é teimoso só mesmo. para não dar o braço a torcer mesmo, né? Ele não lembra. Não é azedo, não, ele é doce. Não, o limão quase matava quando você põe ele na boca, mas para ele era doce. Era doce, então. Exatamente. É assim que sou, né? É assim que sou. Né? Então, a gente não pode ser teimoso com as enxertias, Não, não. deixá-las, né? E você vê, né? A gente no começo a gente levou mais para essa sublimação, mas os exemplos, a Neuza, você agora falando, isso acontece todo dia com a gente. Todo santo dia. Todo dia. E quem não tem atingido a condição de discernir se isso é uma coisa boa ou ruim, acaba sofrendo mais, que não entende o que está acontecendo. E é fácil a gente entender o seguinte: quando você é criança, os problemas que são levados até nós são problemas para criança. Exatamente. Quando você está no. Hoje não tem mais, no secundário, não sei como é que chama hoje, já perdi até a nomenclatura Segundo atual. grau. É segundo Segundo grau. grau. Segundo grau. Vai vir lições de acordo, né? Quando você entra num curso universitário, são ações, depois você entra no mestrado, doutorado, quer dizer, à medida que você vai ganhando conhecimento, os desafios são outros, né? Que é isso que Sim. é muito isso colocar para a gente. Vamos nós, né? Vamos lá. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação e enriqueçam de luz divina, olha só, hein, pela felicidade que transmites aos outros. Não pelas reclamações que a gente faz que a vida está difícil, né, Antônio? Não dá, né? Não. No livro Céu e Inferno, tem um ponto que ele fala da felicidade, que eu acho assim um dos pontos fundamentais que esse livro filosófico traz para nós. Ele diz assim: a felicidade não é individual. Você só é feliz na convivência, na Exato. sociedade. Exato. Então, ninguém é feliz sozinho. A gente precisa entender isso, porque a cultura atual do materialismo é que a felicidade é algo individual, conquistado individualmente. Mas Não a faz verdadeira sentido. felicidade é a felicidade do compartilhar. Por exemplo, você passou por uma experiência boa, se você não tiver alguém para contar, tem graça. A graça da coisa. Exatamente. Não é E, igual a e, pessoa que pega aqueles álbuns intermináveis de fotos que você não está muito afim de ver, mas ela quer te mostrar que a alegria dela, aquela dividir, que, olha só que gostoso, que praia boa, que isso, que restaurante legal. E aquilo é como se ela estivesse vivendo as férias de novo. A gente, às vezes, fica até um pouco entediado, né? mas, Mas a gente não deve ter esse sentimento, e sim ela está podendo dividir aquilo com você, né? Então, é muito interessante a gente ver esse conceito, né? A criança, por exemplo, quando está brincando, ela chama a gente para brincar junto, porque está trazendo tanta alegria para ela que ela quer compartilhar aquela alegria com o pai, com a mamãe, né? Então, isso é da nossa natureza. somos gregários, não tem como fugir disso. Somos gregários. E uma coisa que você falou, né, de que a felicidade, que nem o exemplo que ele coloca aqui é perfeito. Né? Mas existe um outro conceito hoje que é a mesma a história da felicidade só sua. Você dizer que você transferir a sua felicidade para a mão do outro, que é o inverso disso. É a mesma coisa. Se eu não sou feliz porque ele não é. E existe essa visão também, infelizmente. É triste, triste, né? Quantos Porque, casamentos morrem por causa disso? exatamente. Tem aquela brincadeira, como o homem, quando casa,
acha que a mulher não vai mudar nunca e a mulher acha que o homem vai mudar sempre. Os casais ficaram quietos agora. Enfim. Quando, na realidade, ambos vão se moldando para continuar. Essa que é a ideia, né? Então, Não, e é algo, tem uns que brincam, né, que fala que você casa com um príncipe que vira sapo, né? Não é o contrário, né? é verdade. É muito interessante. Felicidade é um assunto que dá para a gente estender Mas é bastante. muito importante, eu acho que o Céu e o Inferno tem uma tratativa desse assunto muito interessante. E, e a essência do amar e servir é isso, é fazer o outro feliz, né? Sim, você ficar feliz que o outro está feliz. Né? Mas é verdade que não se prega isso hoje, na sociedade, não. E é uma coisa que você tem que sentir, né? Assim, não tem Não como adianta, ser sentimento, né? Oração do próprio sentimento. Exatamente. A cada novo dia de tua experiência Né? humana, a cada novo dia, recebe valiosos concursos para que o resultado da presente encarnação te enriqueça de luz divina pela felicidade. Não é para a sua felicidade, não, pela felicidade que transmite aos outros. E você fica feliz em transmitir aos outros, essa é a ideia. Né? Que legal que eu consegui fazer o meu vizinho feliz hoje. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos inovadores, com liberdade para registrar a bênção e desprezá-la. Tá? Somos o que escolhemos, no final das contas. Né? Eu vou decidir pelo meu destino aqui, aceitando ou não aquilo que vem para me fortalecer para continuar na minha caminhada. Né? Ou seja, nada é forçado, a coisa vem, a gente que decide o que fazer com ela. Mas eu vejo isso como sendo o principal. Essa árvore consciente é interessante, né? Porque não é a árvore, você tem todo aquele conjunto que foi falado desde o começo, Mas ele é mas é a consciente. consciência que vai aceitar ou não Porque você aquilo. imagina a árvore que passa por uma poda. Ela tem árvore que precisa ser podada para ela Sim, sim, produzir os frutos. Se você não podar, ela não produz. E é uma necessidade. Agora, como que a gente passa pela poda conscientemente sem se revoltar? exato. Se você não tem consciência do fruto que você vai poder, diante esses elementos renovadores, né? Se você não aceita isso. Né? E são bênçãos, não é o mal. São bênçãos. Sim, A própria colheita do fruto da árvore, né? Quando você doa o fruto da sua vida em favor da alegria do outro, da felicidade do outro, aí eu quero ficar com tudo para mim. Quando você desencarna, é um bicho, né? é uma Você fica âncora que vai deixar você lá atrás, preso. preso, né? Você fica preso, ancorado, né? Igual o avô do André Luiz, né? Vocês estão estudando lá no mundo maior. Exatamente, que nem a avó da Igual o Maria Pereira, Luísa. É, confundindo lama com ouro, né? um ouro, então. É isso mesmo. A gente consegue. Mano caprichou nessa aqui. É, Aí eu peguei uma traseira de caminhão. Quantas vezes eu li alguma coisa no caminhão que me ajudou durante o dia? e hoje não tem mais. Antes tinha muita filosofia de para-choque e de caminhão, eles falavam aí, né? Tinha muito mais do que tem hoje. Raramente a gente vê. Né? Existe muito, de um período que nós estamos morando aqui em Campinas, eu trabalhando em Belo Horizonte, eu e a Cláudia vivíamos para cima e para baixo nas estradas da vida aí, né? Aí eu lembrei desses dizeres. Todo dia é um novo começo. Não desista do seu sonho. Coisa Perfeito. Sim. E profundas, né? Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. São as oportunidades que a gente recebe. Esse atentamente é importante.
muitas vezes essas oportunidades chegam e a gente nem percebe que elas estão à nossa frente e que são oportunidades, não é assim? Ou, Né? Por isso que o atentamento é importante. eu lembro, quando eu vim aqui para São Paulo, né? E comecei a trabalhar numa empresa, eu vinha convite de um dos diretores e tudo, e eu não conhecia o ambiente que eu ia entrar nele. Porque uma coisa é você estar numa empresa, você trabalha nela há 15 anos, uma coisa é você entrar numa empresa, num cargo mais, vamos dizer assim, um cargo um pouco melhor, mas num ambiente que você não tem história nele. Então, a gente é recebido a paulada, né? Não tenha dúvida disso. E é uma oportunidade de você se encaixar, de você desenvolver a humildade, você interagir com as pessoas e criar novos vínculos, né? Mas no início é só paulada, né? Com certeza. E é uma paulada velada, né? O cara te bate, mas não É, mostra. Você nem vê o pau, né? O nem pau. sabe o que está verdade. Não, a gente está vindo. Então, foi uma experiência muito interessante, tanto para mim quanto para a Cláudia, né? O nosso filho também teve que enfrentar uma escola nova, novos colegas, etc, etc. E a gente não vê com sublime isso, né? Eu vim conhecer a doutrina espírita através de um colega de trabalho. Eu não tinha noção do que era o espiritismo, nem o que era direito no evangelho, sendo muito sincero. E descobri aqui em São Paulo, apesar de estar lá em Belo Horizonte, Encostado no Chico lá. vim aprender aqui em São Paulo. Coisas da vida, né? Me colocaram no hotel do lado do Allan Kardec, aqui em Campinas. Tinha um hotel ali, né? Ah, aquilo está fechado até hoje, infelizmente. Era um baita do hotel. Fiquei lá hospedado, eu e a Cláudia, no período. Do lado do Allan Kardec. Uhum. Que é mesmo, né? O chamamento foi bom. Mas, graças a Deus, eu aceitei, né? Tanto eu quanto a Cláudia. Mas isso era impossível, né, O chamamento foi mas, muito ó, muro com muro, mais do que isso, impossível. do lado, e do domingo, eu ficava domingo, eu vi um movimento lá, entrando crianças, né? Muito interessante. Sim. Foi muito interessante. Estava pensando nisso aqui. Então, funciona mesmo, gente. Mas poderia ter passado despercebido. Poderia não aceitar, né? Exato. Né? E talvez mais para frente, em outra oportunidade, seria oferecido novamente, eu poderia aceitar ou não. Isso que é interessante, não somos forçados a. Ele que veio para cá com interesses materiais, minorias de bebida, minorias de salário, etc, etc. Todo profissional faz, né? E, na realidade, o maior ganho foi o ganho do aprendizado espiritual, né? Dos amigos que a gente vem fazendo até hoje. Muito interessante pensar nisso. Com certeza. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Acabamos de falar isso. Né? Foi no hotel do lado do Kardecão. Lá. Então... Enfim. Hoje é na palestra edificante do companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da cena. Olha que importante. Aparentemente insignificante da nossa caminhada. A carroceria do caminhão. Exatamente, a carroceria do caminhão. Aquela Você pode nem ler, meio né? torto assim, você levanta meio torto assim, para atrás do caminhão desse, pronto, já a dádiva está aí. Está lá meio deprimido. Eu lembro uma vez que eu, em Belo Horizonte, eu estava, rapaz, eu estava aborrecido, eu estava fazendo a reforma do apartamento e tinha uns negócios dando errado, eu estava cansado, meio estressado. E aí chega uma pessoa que eu não sei de onde, vira para mim, por que o senhor está assim? Eu olhei para ela, eu nunca vi mais gorda na minha vida. A vida não é isso, não, moço. Olha, para que tanta tristeza, para que esse nervoso todo? Você corre um risco aí no trânsito e tal. E sumiu. Não, não era espírita nem nada, eu falei, deve ter desviado ali qualquer coisa, né? Achei a coisa mais estranha desse mundo. Você vê. Mas foi bom, rapaz, porque aí eu parei assim, para que eu estou falando? Bobagem é essa? Aí você para pensar, né? Você leva um sustão,
E é aí quando o conhecimento chega, a gente começa a enxergar quantas dessas coisas aconteceram com a gente. Coisa insignificante, né? Às vezes um filme que você assiste tem uma mensagem ali por trás, né? A Jornada Estrela, aprendi muita coisa, viu? Com o Spock. Com certeza. O interesse da maioria supera o interesse de um. Exatamente. Os vulcanos criaram isso. Né? O Spock falava muito isso na hora dos perrengues. Isso eram os vulcanos criaram isso. Muito interessante. 8 horas, Antônio. Já deu a hora, já. Puxa Já vida. passa rápido. Só nós dois aqui, ó. Então a gente termina Vamos parar aqui e a gente termina se guardas, pois, o propósito, vai ser o próximo. Já marquei aqui. Legal, a gente para nesse item aí e fechamos. Muito bem, então vou fazer o encerramento e o início da próxima etapa, né? Vamos agradecer a Jesus por toda a enxertia que nós temos recebido ao longo de nossas vidas. E ao longo de nossas encarnações, né? São muitas e muitas vidas onde Deus, na sua infinita misericórdia, vem trazendo oportunidades para que a gente enxergue a si mesmo, para que a gente acalme o nosso espírito, para que a gente traga cada vez mais a luz divina para os nossos corações. Com muita gratidão, Senhor, nós encerramos essa primeira parte e te pedimos, Senhor, continue a nos iluminar no estudo seguinte, do livro Céu e Inferno, e agradecendo a todos esses espíritos que participaram com Kardec, deixaram as suas lições para que a gente possa refletir sobre a própria vida, nos fortalecendo e nos engrandecendo nesse caminho de volta à casa do Pai. Deus nos ilumine e nos abençoe. Vou parar aqui a gravação para iniciá-la novamente. Falou então, gente. Obrigado, até a semana. Até você, Renatão. Até mais, abraços e beijos. Tchau, tchau, gente.